dia, virtuosas e corajosas. Que alegria poder estar aqui com vocês. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegre-se nele. Mais uma madrugada que estamos aqui fortes, corajosas, ousadas. E eu já quero profetizar na tua vida. Vamos começar assim, ó. Quero profetizar que você vai viver a tua promessa ainda em 2022. Quero profetizar que você vai viver uma restauração, uma transformação aí na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa hoje, mas eu quero profetizar no nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que a fé é um dom e nem todos partilham desse dom, mas você que crê, você que acredita, você que está sentindo o poder das minhas palavras, em nome de Jesus, creia, tenha esperança, tenha bom ânimo. Deus te ama, Ele está te vendo, Ele não desistiu de você. Você vai viver o extraordinário de Deus ainda em 2022. Amém? Vai lá para Efésios, é assim, é nesse clima, é no clima do fogo, às 4:30 da manhã, que são agora, nesse clima do fogo, tá? Que nós vamos dando continuidade, tá bom, gente? Ó, Efésios 4, a gente tinha parado numa parte muito importante, né? Na parte da maturidade espiritual. Pois a gente precisa buscar em oração. Senhor, me faça madura espiritualmente. Porque você tá nesse devocional não só para ficar, mas você tá nesse devocional para você crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria e principalmente crescer no propósito que Deus te chamou. Amém? Olha que interessante. Ele vai falar assim, ó, no Efésios 4. Pega a tua água também, que é maravilhoso tomar aqui na madrugada juntinho com você. E olha o que ele vai dizer, ó. Isso, deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha como é importante, queridos. Como é importante você andar na verdade. Quantas vezes você já não viu as pessoas tropeçarem porque quiseram insistir na mentira, não é? Então, nós precisamos nos autocorrigir. Nós precisamos dizer, não, Senhor, nós não estamos em tempo em brincar de devocional, em brincar de cristãos. Nós não estamos mais em tempo para isso. Se nós enxergarmos o nosso erro, nós temos que nos arrepender. Nós temos que ir lá e pedir perdão. Se nós enxergarmos o nosso erro, nós temos que de pronto se arrepender, porque mais vale a sua comunhão com Deus do que uma pendência entre você e o céu, queridos. Deus não quer pendência entre você e o céu. Eu costumo dizer que se você quiser que a sua promessa seja cumprida, você não pode ter pendências. Mas como o nosso adversário, como o inimigo, ele gosta de colocar pendências, não é? Por isso que aí entra a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela vai dizer o seguinte, que você vai ter que conviver com o joio e com o trigo. E vai ter que ter sabedoria para tratar os dois com amor. Como assim, Stephanie? É isso mesmo. Você vai ter que conviver com o joio e você vai ter que conviver com o trigo. Mas aí, Stephanie, como que eu vou saber? Vai ter determinado momento que você, na sua maturidade espiritual, você vai achar que joio é trigo. Mas na verdade não vai ser. Só que aí como que você vai saber? O tempo, o fator tempo de novo nos ajudando. O tempo vai dizer quando ele crescer. Quando ele crescer. A Bíblia diz que o joio parece com o trigo, mas ele não é. Porque o trigo, ele dá frutos na sua estação. O trigo, ele permanece apesar dos ventos, apesar dos problemas, ele continua de pé. Mas aquele que é joio, ele consegue se dissipar, consegue entrar em rodas de escarnecedores, ele consegue fazer tudo de ruim, gente. Quem é joio entra em fofoca, fala do irmão. Quem é joio inventa história. Então, o que eu quero focar aqui com você? Você precisa ter maturidade espiritual e orar por essas pessoas. Você precisa ter maturidade espiritual e dizer assim, Senhor, não são essas atitudes que vão impedir que eu chegue até o meu propósito, que você chegue até o seu propósito, sabe? Então, queridos, eu quero que você ande em amor. Ai, como é importante andar em amor.
Eu queria que você entendesse isso. E como que eu vou andar em amor, Stephanie? Vivendo em paz com todos, e muitas das vezes você vai saber de coisas, mas você vai viver em amor, você vai escolher perdoar. Por quê, Stephanie? Porque Cristo te amou primeiro. E esse é o mandamento. Se Cristo me amou primeiro, eu também tenho que amar. Eu também tenho que entender. E olha que legal, ele fala assim, ó: por isso deixai a mentira, falai a verdade. Podem mentir para você, mas você não pode mentir para a pessoa. Você tem que falar a verdade. É como Jesus com Judas. Jesus chamou ele de amigo. E Judas também. Só que Judas estava chamando de amigo para o trair. E Jesus estava falando, não, o que você é, o seu caráter não muda, o meu. Sabe qual é a maior experiência que nós podemos ter? É olhar para dentro de nós e ver que nós precisamos mudar. E começar esse processo de mudança. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, sabe? A maior nobreza é você não apontar o dedo para os outros, mas você começar a olhar dentro de você. Peraí, o que eu, Stephanie, preciso mudar? O que eu, Stephanie, preciso melhorar? Queridos, não existe maior riqueza do que você focar dentro de você. E eu quero te convidar a você focar em você, não focar no vizinho, não focar na sua mãe, não focar na sua irmã. É fácil a gente apontar o erro dos outros, mas nós queremos aqui nessa madrugada é ser pessoas melhores, é ser discípulos e seguidores de Jesus Cristo melhor. Queremos transformar através do nosso testemunho de vida, dos nossos filhos, dos nossos maridos, do nosso casamento abençoado, amém? Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, quando você pensar em mentir, você fala, meu Deus, eu não posso mentir, porque eu sou membro, eu faço parte desse corpo, então o Senhor me perdoa, sabe? E aí Deus vai te ouvir. Agora ele fala também para você não dar lugar, quer ver, ó? Ele fala assim, ó: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe por quê? Porque você está autorizado para você irar contra a preguiça, para você irar contra a zona de conforto, para você se irar contra aquilo que é errado, sabe? Contra você mesmo quando você está de corpo mole ou quando você está enrolando. Você está liberado. Agora você não está liberado para você se irar a ponto de descer para o seu coração a mágoa contra o seu irmão. A Bíblia fala que no altar de Deus nem recebe a sua oferta. É necessário que você chegue lá, peça perdão, para depois você vir ofertar no altar do Senhor. Por quê? Porque isso é muito sério, queridos. A ira, muitas das vezes, ela pode ser a nossa melhor amiga. Várias vezes na minha vida eu tive que me irar. Várias vezes eu usei a ira ao meu favor. Quando eu falei, Senhor, eu cansei de ficar fugindo do meu propósito. Meninas, não teve pessoas que fugiu, não teve uma pessoa que fugiu mais de pregar o evangelho do que eu. Eu queria entrei para o desenvolvimento pessoal, eu comecei a falar só de livros, eu comecei a falar só de coisas cultas. E quando alguém me falava da Bíblia, eu fugia do assunto. Não faz muito tempo, não faz muito tempo. E eu fugia do assunto, e eu ia para marca pessoal, e da marca pessoal eu ia para marketing, mas eu não queria falar. Eu falei, não, deixa a minha fé só para mim, guardadinha. É o pior erro que você pode fazer na sua vida, sabe por quê? Porque hoje eu sei que o Senhor me ungiu, que a promessa de Isaías 61 está na minha vida, e eu profetizo essa promessa na sua também, vai acontecer na sua vida. E hoje eu sei que nós só somos felizes, nós só estamos contentes se fazemos aquilo que fomos chamados. E eu tenho certeza que aqui nesse canal eu estou exercendo com muita alegria, com muita satisfação, aquilo qual eu fui chamada. Eu estou em treinamento do céu. Sabe o que é em treinamento? Porque eu acredito que o Senhor sempre tem coisas boas para nós. Então, eu profetizo na sua vida que você está em treinamento. Sabe isso que você chama de prova? Isso que você chama de situação difícil? Isso é um treinamento para que você, assim como o rei Davi, você tenha armamento. Porque se o rei Davi não tem um treinamento com o urso, não tem um treinamento com o leão, ele nunca vai conseguir derrubar um gigante, porque ele ia ficar com medo. Mas Deus estava ali no meio das malhadas, Deus estava ali naquele lugar onde ele se sentia só, rejeitado.
E se você se sente só, rejeitado nessa madrugada, eu quero declarar que você vai sentir o abraço do Espírito Santo aí. Quero declarar que você é amada. Quero declarar que oportunidades, portas se abrirão para que você viva o extraordinário de Deus, ainda em 2022. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos manda orar pelos que nos perseguem, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos perdoa. Então olha que interessante, ele é muito claro, ele é muito direto quando ele fala assim, ó, não dê lugar ao diabo. E sabe quando a gente dá lugar ao inimigo? A gente dá lugar ao nosso adversário quando nós deixamos a ira, sabe? Quando a gente não tem inteligência emocional a ponto de filtrar essa ira, né, para o bem, e essa ira acaba entrando como uma mágoa no nosso coração. E ali a gente vai dando um lugar ao inimigo, sabe por quê? Porque vem um sentimento de ódio, que não provém do céu, queridos. Então eu quero hoje te blindar sua mente, blindar sua vida. Eu quero dizer para você que você é uma escolhida do Senhor Jesus. Que não importa em qual cidade você esteja, onde você mora, o Senhor Jesus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele te escolheu por uma grande obra, como ele disse para Neemias. Ele escolheu por uma grande obra, por uma grande reconstrução. Amém? Então, olha que interessante. Ele fala, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele não quer que nós andemos em brigas, em discussões. Ele não quer que acabe o dia e você não tenha resolvido as suas questões, as suas demandas com pessoas que você convive. Ele não quer. Aí sabe o que eu penso? Que nós estamos gastando tempo e gastando energia naquilo que não é pão. Naquilo que era pra gente estar transbordando a palavra, naquilo que era pra gente estar profetizando vida, profetizando salvação, profetizando restauração. Nós estamos perdendo tempo em comentários, estamos perdendo tempo em fofoca da vida dos outros, estamos perdendo tempo, queridos. Então tenha maturidade, gaste o seu tempo onde você vai ter retorno. E não é retorno de dinheiro, não, é retorno de presença do Espírito Santo, de presença, de prosperidade, de oração respondida. Porque quanto mais tempo você gasta na presença do Rei, mais íntima você fica dele. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido que quanto mais eu converso com ele, mais íntima, como diz Billy Graham, mais íntimo eu fico dele. Mas quanto mais eu empresto a minha boca, o meu tempo para falar de coisas aleatórias, que não seja do reino, que não seja daquilo que ele ama, que é vidas, mais eu me torno vazia, mais eu me torno longe da minha promessa. Quer ficar longe da sua promessa? Começa a distanciar das coisas de Deus, começa a distanciar do amor, começa a olhar as pessoas como suas inimigas. Quando a gente olha as pessoas como nossos inimigos, nós não estamos olhando as pessoas como Deus olha. Deus olha as pessoas como filhos e filhos amados. Filhos e filhos amados. Anote isso no teu planner, mulher virtuosa. Anote isso no teu caderno, em algum lugar, na parede, qualquer lugar aí do teu quarto, onde você estiver. Eu preciso ter olhos bons. Eu preciso olhar as pessoas como o Senhor olha. Eu preciso olhar para alguém e falar assim, Senhor, deixa eu ver o coração dessa pessoa, não deixa eu ver a casca, não deixa eu ver o que parece. Porque o Senhor não olha o que parece, o Senhor não olha a aparência. O Senhor olha o coração. Davi, ele foi escolhido pelo coração. Paulo foi escolhido pelo coração. Porque do mesmo jeito que ele fazia um excelente trabalho matando os cristãos, fazendo um excelente trabalho para o diabo, Deus olhou para ele e disse, ele também vai fazer um excelente trabalho para o meu reino. Porque ele é forte, ele é determinado, ele é ousado, ele vai até o final. Eu quero esse cara. Eu vejo Deus falando isso, sabe? Eu vejo Deus falando isso. Eu quero ele, separa ele para mim. Então, queridos, vamos andar em verdade. Não é fácil, eu sei. Mas precisamos nos esforçar a andar na verdade. Precisamos a ter paz com todos. E principalmente, quando eu falo paz, é não guardar rancor. Quando eu falo paz, é estar em paz com o seu coração.